O delegado da Polícia Federal, Marlon Cajado, entregou ofício à Justiça Federal informando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo investigado no inquérito policial que apura suposta manipulação de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, do Ministério da Fazenda e suposta compra de medidas provisórias para favorecer setores da indústria com incentivos fiscais. O delegado diz que Lula e 4 ex-ministros são investigados para apurar se eles participaram do esquema ou se tiveram o nome usado por integrantes da organização criminosa. Nós vamos ouvir agora o que o Paulo Vanucchi, o nosso comentarista de política nacional, tem a dizer sobre a série de denúncias e reportagens negativas envolvendo o ex-presidente Lula que nós temos visto nos últimos dias. Boa noite, Paulo. Oi, Thalita. Paulo, qual a sua avaliação sobre essa concentração de acusações que tem o ex-presidente como alvo? É muito grave, né? Só não se assusta muito com a situação atual do Brasil quem, na minha idade, viveu momentos mais duros do que esse, a ditadura militar, não havia habeas corpus, se prendia, torturava, as pessoas desapareciam. Ou os mais jovens que estudaram, conhecem bem, têm essa memória. Porque, de fato, a lei no Brasil vem sendo violada, inclusive por autoridades do poder. O delegado de polícia, o Ministério Público é formado de membros, de pessoas, os juízes são cidadãos, eles votam, eles têm opinião política, eles gostam do Lula ou não gostam, gostam do PT e não gostam, e têm direito. O que eles não podem é misturar a sua ideologia, o seu pensamento, inclusive partidário, como muitas vezes estão misturando. Claro, também o governo, o ministro da Justiça, podia ter afastado aquele delegado da Polícia Federal que lá na campanha da reeleição da Dilma fez campanha pro Aécio, na internet chamou Lula de anta e fazia investigação durante o dia e todo dia aparecia na Veja notícias proibidas de serem circuladas, sigilosas. Então, se o ministro da Justiça tivesse afastado, determinado uma sindicância, as sindicâncias até foram montadas, não tem resultado até hoje, uma notificação para o filho do Lula às 11 da noite é ilegal. E uma série de denúncias que foram feitas contra esse delegado Cajado pelo advogado Podival, que disse, olha, ele foi lá em Curitiba pressionar um dos presos, o Mauro Marcondes, dizendo, se você fizer uma delação envolvendo o Lula, a sua mulher não volta para a prisão, regime de internação, ela fica no domiciliar. Isso a lei permite, autoriza? Alguém do judiciário está tomando alguma providência? Alguém do governo, ministro da Justiça, tem alguma sindicância para apurar a ilegalidade? Não. Por quê? Porque é uma operação política misturada com a operação de combate à corrupção. O combate à corrupção tem que seguir, todo mundo é a favor, sem operação política. E por que o Lula foi o alvo principal? Em cima de 2 grandes bobagens. Porque a resposta do Instituto Lula sobre o apartamento do Guarujá e toda a história do sítio de Atibaia, se você for estudar, tem toda a comprovação de gastos, no caso do sítio, são amigos, parentes, quase parentes do Lula, que resolveram criar para o Lula um espaço de lazer quando ele deixasse de ser presidente. Então, se arma de maneira que um barquinho de alumínio, com aquele banquinho de madeiras, de remo, que a dona Marisa usa para pescar lá em Atibaia, foi apresentado na televisão como se fosse um iate. Por que estão fazendo isso? Aí tem o vínculo com as nossas notícias de hoje da situação econômica. Claro que no ambiente de descontentamento existe o despeito das forças partidárias que foram derrotadas na eleição, não aceitam, estão tentando de novo ganhar no tapetão. Tem que respeitar o voto popular. E segundo, a economia não pode continuar desse jeito. Terceiro, a oposição teria muita chance de ganhar a eleição se o Lula não fosse o potencial candidato. Então aí eles se desesperam e querem matar o Lula. Eu não acredito que cometam a estupidez de fazer um gesto do tipo invadir a casa, o sítio, a apreensão. Agora, se fizerem, estarão escancarando o desrespeito à lei. E se fizerem, será um grande tiro pela culatra. Tudo na vida tem limite, tem dose. Quando você comete a overdose, você se mata.
E está acontecendo uma overdose, a própria Rede Globo, no seu ataque, está caindo no ridículo. Está comentando tá uma situação em que a internet mostra lá o Lula dentro do mar, dizendo Lula comprou o Oceano Atlântico. Ele foi 111 vezes a Bertioga, ele foi 111 vezes a Diadema. Então aí o ataque da mídia perdeu credibilidade e, claro, depende muito do movimento popular sindical fazer a denúncia desse ataque para barrar. Na elite ninguém vai querer barrar porque não quer o Lula e não quer o Lula porque o Lula fez as mudanças que fez no Brasil. Legal, obrigada, Paulo. Obrigado a você.